Código de Processo Civil. Título 2. Da comunicação dos atos processuais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237. Será expedida carta, inciso 1, de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2 do artigo 236. Inciso 2. Rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3. Precatória para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento da área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, a carta arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em território superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Capítulo 2. Da citação. Artigo 238. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1, conhecimento, o réu será considerado rével. Inciso 2, execução, o feito terá seguimento. Execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto no artigo 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que seria o Código Civil. Parágrafo 1. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Parágrafo 2. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1. Parágrafo 3.
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1 aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticado. Parágrafo 2. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Parágrafo 3. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Artigo 244. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito, inciso 1, de quem estiver participando de ato de culto religioso, inciso 2, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Inciso 4. De doente, enquanto grave o seu estado. Artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2 se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. O artigo 246 é o que foi modificado aqui. Então, o que acontece? Eu vou gravar no outro áudio que fica melhor.